Jair Bolsonaro, como de hábito, atacou violentamente a imprensa, atacou a liberdade de imprensa, violando um princípio constitucional, como nós tantas vezes falamos, né? E não só ele, como seus assessores, mas são assessores menores, esses são verdadeiros aios do amo. Vamos falar do amo e não dos aios, que são absolutamente sem importância. Olha, ele chamou a reportagem da Folha de São Paulo, que denunciou a possibilidade de ter ocorrido Caixa 2 na campanha em Minas Gerais, onde tem o Laranjal do PSL, que serviu a candidatura de Marcelo Álvaro Antônio, que poderia esse Laranjal ter servido também como Caixa 2 da campanha à presidência de Jair Bolsonaro, naquele estado especificamente. Ele aproveitou e fez um ataque violentíssimo, diz que ele, o tempo todo a imprensa, diz ele, o tempo todo mentindo, distorcendo, difamando, vocês querem me derrubar, eu tenho couro duro, vai ser difícil, vocês continuam mentindo e tal. Então aproveitou para também atacar o jornal Correio Brasilense e também para atacar o jornal o Globo. Quer dizer, tudo por tabela. E fez acusações gravíssimas e em certo momento chamou, olha a linguagem, hein? Palavras dele. De novo, hoje, capa do Correio Brasilense, que eu vou acabar com a estabilidade do servidor. Não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês. Isso é covardia e patifaria. Nunca falei nesse assunto. Querem jogar o servidor contra mim. Ontem foi a Folha de São Paulo, né? Um esgoto a Folha de São Paulo. Então ele chamou a publicação de esgoto, de mentirosa, a imprensa de canalha e por aí foi. Ou seja, e não dá entrevista para a imprensa. Vai lembrar que ele fala tudo isso, não dá porque ele quer que a imprensa analise de forma diferente o discurso que ele fez na ONU. Ele não gostou dos comentários críticos. Ele queria elogios como um ditador, uma espécie de grande ditador, um Chaplin piorado, um Chaplin de fancaria, né? Que representou o Brasil lá na Assembleia Geral da ONU. Bem, não, ele faz isso e tem, claro, aqueles que vocalizam, os chapa-brancas, que vocalizam esse discurso autoritário. E aí vale lembrar uma coisa muito importante, escrito por uma grande filósofa, a Hannah Arendt. Diz a Hannah Arendt, o sujeito ideal de um regime totalitário não é o nazista convencido ou o comunista comprometido. São as pessoas para as quais deixou de existir a distinção entre fatos e ficção, o verdadeiro e o falso. Vamos só retomar essa frase belíssima dela. O sujeito ideal de um regime totalitário não é o nazista convencido ou o comunista comprometido. São as pessoas para as quais deixou de existir a distinção entre fatos e ficção, verdadeiro e o falso. É isso que o Bolsonaro faz. Ele mistura tudo, pega o falso e quer transformar em verdadeiro, né? O que foi falado sobre isso são acusações gravíssimas. O que ele fez na ONU, por exemplo, colocando em risco a nossa soberania, a segurança nacional, os interesses estratégicos do Brasil, criando problemas políticos, diplomáticos e econômicos para o Brasil, ele quer transformar aquele horror, aquela fala, aquela pantomima em um discurso de estadista. Quer dizer, o falso ele quer que vira verdadeiro, como ela bem disse aqui. Ele quer que o fato em si que nós relatamos e criticamos no calor da hora, ele quer transformar numa ficção como se ele fosse um grande estadista. Mas essa é uma questão fundamental. E como ele faz? Como alguém que aposta numa saída autoritária, ataca a liberdade de imprensa, ataca os jornalistas, ameaça e insufla os fanáticos, os neofascistas, que é uma minoria daqueles que votaram nele em 28 de outubro. Faço sempre questão de relatar, aqueles que votaram em 28 de outubro nele votaram contra o PT, mas tem uma minoria entre aqueles que votaram lá contra o PT, que são os neofascistas, que o sustentam como verdadeiros fanáticos o Bolsonaro até o final e sustenta essa ideia dele de ódio à liberdade de imprensa, que é o que a Hannah Arendt diz aqui com extrema propriedade. Portanto, temos de ficar alerta. Como uma frase atribuída a Thomas Jefferson, é que o preço da liberdade é eterna vigilância. E em relação ao governo Bolsonaro, o preço da liberdade no Brasil é eterna vigilância contra o caminho autoritário que Bolsonaro quer que o Brasil palmilhe. Mas nós não seguiremos por esse caminho, eu tenho certeza. Nós temos instituições que têm defeitos, mas são importantes. Temos uma Constituição que tem defeitos, mas é a melhor da história brasileira. E temos os setores democráticos do Brasil de nos posicionar contra o autoritarismo bolsonarista, e os ataques que ele faz à liberdade de imprensa têm de ser imediatamente respondidos por todos os democratas.